Boa tarde, quinto ano! Tudo bem com vocês? E hoje, sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, unidade 5, pensando sobre cidadania. Vamos lá? Abrindo o livro de vocês na parte de história, tá? Página 10, hoje estaremos vendo da página 10 até a 15. Tá? Então vamos lá. Quando vocês olham para essa figura, vocês pensam logo em quê? O que vem à sua mente? Eu penso logo em Grécia, tá? Então vamos lá. A história da Grécia, ela é assim, da Grécia Antiga, ela é bem longa e complexa, tá? Então o que acontece? Então, para começarmos, vamos situar alguns pontos importantes da Grécia. Primeiro, a Grécia Antiga começou a se formar no século 8 a.C., aproximadamente, tá? Depois, entre os séculos 5 a.C. e 6 a.C., os gregos já estavam organizados em cidades e estados, independentes uma das outras, tá bom? Os pontos em comum entre essas diferentes cidades e estados eram a religiosidade, o idioma e a cultura. Essas eram as diferenças que tinham entre eles. Os habitantes de algumas cidades e estados se dedicavam à agricultura e ao artesanato, tá? Então, segundo historiadores, posteriormente, entre os anos 336 a.C. e 146 a.C., iniciou-se um período de decadência das cidades e estados gregas. Depois de passarem por muitos conflitos e invasões de povos estrangeiros diversos, elas foram dominadas por povos como os macedônios e os romanos. Tá? Isso na Grécia Antiga. Lá, a estátua de Platão, que foi um filósofo e pensador grego, tá? Então, nós vamos estar estudando um pouquinho da Grécia. Só que agora nós falamos sobre a Grécia Antiga. Agora, origens históricas da cidadania. Nós vamos estar estudando a origem da cidadania, de onde começou a cidadania, tá? A cidadania, entre aspas. Vamos lá, então, quando começou? Então, vamos lá, então. Isso aqui, vocês estão vendo essa cena? Essa cena, o que eles estão fazendo aqui? É como se fosse uma votação. Então, a Grécia, essa é uma imagem da Grécia, tá? Tá vendo como eram feitos, como é que eram realizadas aquela sessão de democracia, votação, era desse jeito, tá? Na rua mesmo, onde todo o povo, entre aspas, eu vou falar por quê, entre aspas, estavam ali fazendo uma votação, uma eleição desse jeito que era democracia. E era assim que acontecia a democracia, tá? Na Grécia. Agora, origens históricas da cidadania na página 8. Vamos lá, então. Aqui também é mais uma cena, tá? Que é assim, os gregos dos tempos antigos alcançaram notável desenvolvimento, tá? Então, assim, a gente consegue perceber esse desenvolvimento no campo político. Entre eles, podemos encontrar as primeiras formas de se exercer a cidadania, tá? Também podemos encontrar, entre os gregos antigos, as origens de uma forma do governo conhecido como democracia, tá bom? A história da Grécia Antiga abarca amplo intervalo de tempo. É um tempo muito grande para tudo isso acontecer, até ser cidade e estado, tá? O processo de ocupação da região que viria a formar a Grécia teve início aproximadamente no século 20 a.C. E foi somente no século 2 a.C., tá? Que os gregos tiveram a sua autonomia, tá bom? Agora vamos lá, então. E o que é democracia, gente? O que vocês acham que é uma democracia? Vamos lá, então. O que é uma democracia? Uma democracia direta é qualquer forma de organização no qual todos os cidadãos podem participar diretamente no processo de tomada de decisões, tá? O exemplo mais marcante das primeiras democracias diretas é a de Atenas, que nós estamos vendo na aula de hoje, tá? E de outras cidades gregas também, tá?
Então, foram as primeiras cenas que nós vimos, que o povo se reunia nas praças e ali tomava as decisões políticas. Não tinha esse negócio de plenário, não tinha nada disso. Era na praça que se resolvia tudo. Era na praça onde todas as decisões políticas eram tomadas, tá bom? É as primeiras cenas que nós vimos. Então, foi assim que surgiu a democracia. Agora, vamos lá, então. Essa estátua, vocês também têm no livro de vocês, que é a estátua da deusa Atena, tá? E do lado eu botei uma figura da deusa Atena, tá bom? Então, vamos lá. Estátua representando a deusa Atena. Os gregos antigos eram politeístas. O que é politeísta? Vamos relembrar? O que é politeísta, quinto ano? O que é politeísta? Vamos lá. Politeísta é quando eles acreditavam em vários deuses, tá? Não adoravam um deus só, eram vários ao mesmo tempo. Então vamos lá. Elade, considerando os principais pontos da história da Grécia antiga, tá? É possível perceber que estamos tratando de um período bastante longo até tudo acontecer. Então demorava-se muito tempo de um ponto de uma história para outra, tá? Então vamos lá. Precisamos ter em mente que os historiadores sempre trabalham com os recortes. Então, assim, eles não botam detalhadamente a história, tá? Porque é muita coisa, é um espaço muito longo. Então, nesse espaço muito longo, várias coisas aconteceram, tá? Então, nós vamos estudar alguns aspectos da história da Grécia Antiga entre os séculos 5 a.C. e 6 a.C., tá? Quando as cidades e estados viviam seu apogeu. E o que é apogeu? Auge, o mais alto grau de prosperidade. Então, quando aconteceu o apogeu na Grécia, tá? É o que nós vamos estar vendo agora. Vamos lá, então. Então, naquele período, a vasta região compreendida pela Grécia Antiga era chamada pelos próprios gregos antigos de Elade. Então, antigamente, a Grécia Antiga era chamada de Elade, tá? Como você pode observar neste mapa que vocês estão vendo agora, o que chamamos de Grécia Antiga corresponde, portanto, a um conjunto de cidades e estados, tá? Elas estavam espalhadas pelo mar Mediterrâneo, pelo mar... então, vamos ver aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Elas estavam espalhadas, ó, o mar Mediterrâneo, ó, o mar Jônico, tá? O Nilo, que nós estudamos no mês passado, o mar Mediterrâneo, não estava espalhada, tá? Toda em volta desse mar. Então, vamos lá. Nós estamos aqui nesse mapa a Grécia continental, que é a parte verde, a Grécia peninsular, que é a parte lilás, a Grécia insular, que é a parte amarela, dá pra ver, né? A Grécia asiática, que é a parte rosa, aqui, ó, a parte rosa, e a Magna Grécia, que é a parte laranja do outro lado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Tá? Então, essa aqui era chamada de Grécia Antiga, que era chamada de Elade, como eles chamavam, tá bom? Então, no século 20 a.C., a Grécia ainda não existia, ela não existia. Ao longo dos séculos, os povos que ali cresceram e se desenvolveram formando cidades e estados. Então, até então, no século 20 a.C., não existia a Grécia. Não existia. Então, ao longo do tempo, dos anos, tá? Dos séculos, porque não foi tempo, foram séculos, tá? Os povos que ali foram crescendo e formando, assim, essas cidades, esses estados, tá bom? Que juntas constituíam a Grécia Antiga. Isso por volta do século 8 a.C., tá? Então, agora vamos lá. Desafio na página 10. As partes representadas no mapa
Grécia continental, Grécia peninsular, Grécia insular, Grécia asiática e Magna Grécia corresponde ao território da Grécia antiga. Consulte o mapa mundi atual, localize a Grécia e responda a pergunta: o território ocupado por ela corresponde ao mesmo território da Grécia Antiga? Debata com os colegas. Nós não vamos debater com os colegas, tá? Porque nós não estamos em sala, estamos em período de quarentena, tá? Mas aí vocês vão responder. Política em Atenas. Como era essa política? Então vamos observar essa pirâmide, tá? Começando aqui, ó, cidadãos. Quem eram esses cidadãos? Homens com mais de 18 anos, participavam do governo e tinham muitos direitos, podiam ter propriedades e pagavam impostos, não trabalhavam. Esses eram os cidadãos. Preste atenção. Mulheres, tá? Livres ou não, não tinham direitos, não podiam participar da política, sempre deviam obediência a um homem, pai, marido. As ricas ficavam em casa e os pobres trabalhavam. Estrangeiros, quem eram esses estrangeiros? Eram livres, mas não participavam da política, pagavam impostos e serviam ao exército. Não podiam ter propriedades. Normalmente trabalhavam em comércio. Esses estrangeiros, engraçado, né? Eles eram livres, mas não participavam da política, mas pagavam impostos. Pare e pense. E serviam ao exército. Não podiam ter propriedades, mas tinham que trabalhar. Porque como é que eles iam pagar impostos se não trabalhassem? Agora, os escravos não eram livres, eram propriedades de algum cidadão, eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos, trabalhavam na agricultura e no serviço doméstico, tá? Então, essa era a política em Atenas. Então, na página 11 do livro de vocês, diz o seguinte, que todas essas pessoas que nós falamos agora não podiam participar da vida política de Atenas. Apenas, tá? Somente os aristocratas, tá? Que podiam participar. Por quê? Que era composto de grandes proprietários rurais, entendeu? Que tinham privilégios da aristocracia. Então, portanto, eles controlavam a vida política em Atenas, tá? E aí, exercendo a cidadania nos tempos antigos, os grandes legisladores de Atenas, da qual quem teve destaque foi o Clístenes. Por que ele teve um destaque grande? Por quê? Porque naquela época os grupos, como vimos, não podiam participar da vida política de Atenas. Os comerciantes, os camponeses, os artesãos, os escravos passaram a demonstrar descontentamento. Eu não posso participar da vida política, mas eu pago impostos. Por que eu não posso participar? Então eles começaram a dar rumores na vida política controlada pelos aristocratas, tá bom? Então o que eles fizeram? Então, como eles viram que não podiam não podiam participar, então, em 509 a.C., Clístenes, um dos legisladores magistrados em Atenas, conseguiu implantar leis que garantiram a participação política a todos os habitantes que fossem considerados cidadãos atenienses. Até que enfim, né? Só que, sendo que aqueles que fossem considerados cidadãos poderiam votar e ocupar cargos, independente da sua renda econômica, o poder político não ficaria mais somente nas mãos dos aristocratas, tá? Os cidadãos passaram a poder participar politicamente das decisões da cidade. Eles estavam, portanto, exercendo a cidadania. Mas vocês acham que todas aquelas pessoas que nós falamos estavam participando? Então vamos lá, preste atenção. Agora, quem eram esses cidadãos? Vamos ver? Então preste atenção. Apenas os homens adultos, filhos de mães e pais atenienses, eram cidadãos.
Isso aí que vocês acabaram de ouvir. Os escravizados, as mulheres e estrangeiros, os chamados métecos, não eram considerados cidadãos e não podiam participar da vida política. Então, ainda continuou a mesma coisa. Não, assim, modificou um pouquinho só. Assim, em Atenas, na época da vigência da democracia, os cidadãos podiam ir à Assembleia e tomar decisões importantes para a vida dos cidadãos, como as questões referentes aos tributos, aos impostos, que tinham que ser pagos, a economia, as guerras, os ataques de povos invasores. Isso tudo era discutido durante, na praça mesmo, tá? Então não tinha gabinete, não tinha nada disso. Era na praça que se resolvia tudo. Então preste atenção, os mais ricos, proprietários de terras, os comerciantes, os artesãos e até o sapateiro ou um ferreiro, se fossem cidadãos, podiam participar da Assembleia e das decisões em pé de igualdade. Então todos participavam. Todos esses que eu falei, os nomes que eu citei, tá? Então agora vamos lá. É verdade? Na página 12, os habitantes de Atenas realizaram tantas transformações na vida política que hoje muitos estudiosos dizem que a Grécia Antiga é um dos berços da cidadania. A cidadania definia os direitos dos habitantes da cidade-estado de Atenas. Os considerados cidadãos eram iguais perante as leis e poderiam colaborar para os destinos da cidade? Sim, é verdade. É verdade que, assim, quem tinha direito, quem fazia parte de ser cidadãos, tinha igual direito dos outros. Entendeu? Só que quem não tinha, quem não fazia parte dos cidadãos, que não tinham essa igualdade perante as leis, tá? Mas é verdade sim, tá? Agora, nós temos atividades, tá? Agora, antes da atividade, será que temos democracia? Observem essa imagem. Um ditador, lá em cima, tá? Perante todos, numa praça. Repitam comigo. Vivemos uma democracia. Observe o que tem na mão dele. Tá hipnotizando as pessoas. Só que nós não devemos ser hipnotizados, tá? Vivemos uma democracia, sim. Só que nós também devemos fazer a democracia, tá? Nós devemos também cobrar os nossos direitos e fazer nossos deveres também, tá bom? Então, pare e pensa, será que temos democracia? Agora vamos lá. Atividade no livro de história. Temos na página 18, temos atividades, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Bom final de semana.